Era uma tarde abafada de terça-feira em São Paulo quando Kaká, já acostumado ao ritmo de compromissos, entrevistas e convites formais, recebeu uma ligação que o deixou em silêncio por alguns segundos. Do outro lado da linha estava André, um amigo de infância, quase um irmão. Foram vizinhos no mesmo bairro simples, compartilharam o mesmo campo de terra batida, chutaram as mesmas bolas gastas. Acima de tudo, dividiram sonhos que pareciam inalcançáveis. Enquanto a vida de Kaká tomou o rumo dos gramados internacionais, com troféus, estádios lotados e o reconhecimento mundial, a de André seguiu outro caminho, discreto, mas honesto. Trabalhava em um armazém de peças automotivas e sempre manteve viva a lembrança da infância partilhada. Na voz embargada de André havia algo mais do que saudade. Ele explicou que seu filho, Lucas, de apenas 9 anos, estava internado no Hospital Infantil Esperança. O diagnóstico fora cruel: leucemia. Já faziam meses de tratamentos intensos, quimioterapias, idas e vindas entre consultas e internações. A família se revezava para ficar ao lado do menino, que apesar da fragilidade, conservava um sorriso iluminado. André não pediu nada de concreto, nenhuma ajuda financeira, nenhum favor que soasse como aproveitamento da amizade antiga. Apenas quis dividir a dor, contar a alguém que fizesse parte da sua história. Eu só queria que você soubesse, disse, com a voz trêmula. Do outro lado da linha, Kaká respirou fundo. Sentiu o coração apertar, lembrando-se de quando André lhe emprestou a chuteira gasta para que pudesse jogar um campeonato local. Sem aquele gesto, talvez muitas coisas tivessem sido diferentes. Decidiu, sem hesitar, que iria ao hospital. Não anunciou, não avisou a imprensa, não queria câmeras. Desejava apenas ser presença, amigo, testemunha da luta do filho de quem um dia lhe estendeu a mão. Ao desligar o telefone, sentiu que aquela visita seria mais importante do que qualquer coletiva de imprensa ou cerimônia oficial. Era como se um chamado silencioso o conduzisse para lá. O caminho até o Hospital Infantil Esperança não era longo, mas parecia carregado de memórias. Enquanto o carro seguia pelas ruas movimentadas, Kaká recordava flashes da infância, o campinho de terra, a mãe de André oferecendo pão com manteiga, os gritos da vizinhança quando os meninos faziam gols em través improvisadas. Essas lembranças vinham misturadas ao sentimento de gratidão. Era como se estivesse voltando no tempo, fechando um ciclo que a vida, em sua pressa, havia deixado em aberto. Ao chegar, pediu para não ser anunciado. Usava roupa simples, boné baixo, para não chamar atenção. O segurança na entrada o reconheceu, mas fez um sinal discreto de respeito, entendendo que aquela visita não era para flashes. Dentro do hospital, os corredores estavam cheios de cores, murais pintados, desenhos infantis colados nas paredes. Havia um esforço evidente de transformar dor em esperança. Cada detalhe revelava tentativas de suavizar o peso da doença, bonecos de pelúcia em prateleiras, flores de papel nos vasos, frases motivacionais escritas por voluntários. Enquanto caminhava até o quarto de Lucas, ouviu ao longe um grupo de crianças rindo. O som era frágil, mas autêntico, lembrava a força da vida que insiste em permanecer. Foi nesse instante que seus olhos pousaram sobre um espaço especial no corredor, uma árvore feita de madeira, com galhos artificiais, mas adornada com dezenas de papéis coloridos pendurados por fios de lã. Acima, uma placa, Árvore dos Desejos. Parou instintivamente. Aproximou-se devagar, curioso. Cada papel era um pequeno pedido escrito pelas crianças. Alguns desejavam um brinquedo, outros pediam saúde para os pais, alguns sonhavam em voltar para casa. Havia pedidos singelos, como quero um cachorro ou quero brincar no parquinho da escola. Mas entre eles, um cartão azul em forma de peixinho chamou sua atenção. Pegou delicadamente o cartão e leu. Eu gostaria de ver o mar com a minha mãe. Miguel, 8 anos. Por um instante, Kaká sentiu um nó na garganta. A simplicidade do desejo contrastava com a impossibilidade imposta pela doença. Para uma criança saudável, bastaria uma viagem curta até o litoral paulista. Para Miguel, enclausurado entre paredes de hospital, cada saída representava risco. O mar, que para tantos era rotina de férias, para ele era um sonho quase inalcançável. Ficou ali parado,
olhando para o papel azul balançando levemente no ar-condicionado. Lembrou-se das vezes em que jogou em estádios próximos do litoral, do cheiro de maresia que vinha com a brisa, do barulho inconfundível das ondas. Como aquilo poderia ser negado a uma criança? A vida, pensou, por vezes é injusta em seus caprichos. Guardou o cartão de volta no galho, com cuidado, e prosseguiu até o quarto de Lucas. Ao entrar, encontrou André sentado ao lado da cama, segurando a mão do filho. Lucas estava pálido, mas o brilho nos olhos denunciava resistência. Ao ver Kaká, abriu um sorriso tímido. André levantou-se emocionado, abraçando o amigo. "Você veio mesmo", murmurou, quase sem acreditar. Kaká retribuiu o abraço, sentindo o peso de anos de distância dissolver-se em segundos. Sentou-se ao lado de Lucas, perguntou sobre seus heróis, seus jogos favoritos de videogame, seus desenhos preferidos. O menino, com a voz fraca, respondeu animado, esquecendo por alguns minutos as dores e os tubos que o cercavam. André observava em silêncio, grato. Para ele, ver o filho sorrir já era um presente. Depois de um tempo, Lucas adormeceu. A enfermeira entrou, verificou os aparelhos e fez um sinal para que conversassem do lado de fora. No corredor, André agradeceu mais uma vez. Kaká respondeu apenas: "Você me emprestou sua chuteira quando eu não tinha nenhuma. Agora é minha vez de estar aqui." Foi um momento de reconhecimento silencioso, de dívida paga não com dinheiro, mas com presença. Antes de ir embora, voltou a passar pela árvore dos desejos. Desta vez, tocou de leve no cartão azul de Miguel. Sentiu que havia algo a ser feito, embora ainda não soubesse como. O mar, pensava, não precisava estar lá fora. Talvez pudesse ser trazido para dentro. O olhar de uma criança merecia mais do que limites. Saiu do hospital ao entardecer. Do lado de fora, o céu de São Paulo exibia tons de laranja e violeta, como se também guardasse segredos de oceanos invisíveis. Enquanto caminhava até o carro, sentia que aquela visita, planejada apenas como um reencontro com um velho amigo, tinha se transformado em um chamado maior. Não sabia explicar, mas dentro dele nascia a certeza de que aquele simples desejo, ver o mar com a mãe, iria mudar sua vida tanto quanto a de Miguel. O motor do carro ligou, mas sua mente continuava no hospital, nos corredores coloridos, no sorriso de Lucas e na esperança tímida de Miguel. Mais do que um ídolo, percebeu que poderia ser ponte entre sonhos e realidade. Não precisava de manchetes, bastava estar presente. Enquanto o carro se afastava, o cartão azul do peixinho parecia ainda vibrar diante de seus olhos. E ele decidiu, em silêncio, que não deixaria aquele desejo morrer preso a um galho de madeira. Aquela noite após a visita ao Hospital Infantil Esperança foi longa para Kaká. Deitado em sua cama, já tarde da noite, enquanto a cidade parecia mergulhar em um silêncio rarefeito, ele não conseguia afastar da mente a imagem do cartão azul em forma de peixinho. As palavras de Miguel ressoavam como uma canção insistente. "Eu gostaria de ver o mar com a minha mãe." Era tão simples e ao mesmo tempo tão inatingível. Kaká sabia que para uma criança em tratamento intenso, cada deslocamento representava risco, fragilidade exposta, batalhas invisíveis contra febres e imunidade baixa. Era impensável levá-los até o litoral. Mas uma ideia começou a tomar forma dentro dele. Se Miguel não podia ir até o mar, talvez o mar pudesse vir até Miguel. Na manhã seguinte, já determinado, ligou para André. O amigo, surpreso, pensou que Kaká queria apenas saber notícias de Lucas. Mas, após a troca de palavras carinhosas, Kaká perguntou: "André, você se lembra da árvore dos desejos que fica no corredor do hospital?" "Sim, claro", respondeu André, intrigado. "Ontem vi um pedido que não me sai da cabeça. Um menino chamado Miguel escreveu que queria ver o mar com a mãe." Do outro lado, silêncio. Depois, a voz baixa de André: "Eu já vi esse garoto nos corredores. Ele é sorridente apesar de tudo. A mãe dele está sempre junto, uma guerreira. Mas, Kaká, o mar, como? Eu não sei ainda", disse Kaká, firme. "Mas eu vou dar um jeito." A partir desse instante, começou um movimento silencioso. Kaká sabia que não bastava boa vontade.
Era preciso planejar, respeitar as condições médicas, obter autorização. Então telefonou para a direção do hospital. Pediu uma reunião, não como astro do futebol, mas como cidadão preocupado. No dia seguinte, voltou ao hospital, desta vez acompanhado apenas de um caderno e uma caneta. Na sala de reuniões, estavam presentes a diretora, doutores responsáveis e algumas enfermeiras veteranas. Kaká falou com simplicidade. Eu estive aqui visitando um amigo e seu filho, e vi a árvore dos desejos. Li o pedido de uma criança chamada Miguel. Ele quer ver o mar com a mãe. Eu sei que não podemos levá-lo até a praia, mas pensei, e se trouxermos o mar para dentro do hospital? Os olhares se cruzaram, alguns incrédulos, outros curiosos. A diretora ajustou os óculos e perguntou: como o senhor imagina fazer isso? Kaká abriu o caderno, onde havia rabiscado ideias durante a madrugada. Desenhou um projetor exibindo ondas numa parede, caixas de som reproduzindo o barulho da arrebentação, tecidos azuis espalhados pelo chão, e até uma pequena caixa transparente com gel especial, que poderia simular areia de praia de forma higiênica. Eu não quero transformar isso em espetáculo, explicou. Quero apenas criar uma experiência segura, sensorial, para que as crianças sintam, ao menos por um instante, a brisa do mar. As enfermeiras se entreolharam. Uma delas, chamada Dona Lúcia, sorriu discretamente. Eu trabalho aqui há 20 anos. Sei que os pequenos não precisam só de remédio. Eles precisam de esperança. Essa ideia é ousada, mas bonita. O doutor responsável pelo setor de oncologia infantil ponderou. Precisamos avaliar os riscos. Mas se for feito em um espaço controlado, com materiais estéreis, não vejo impedimento. A diretora concluiu. Vamos tentar. Saiu dali com uma mistura de alívio e responsabilidade. O primeiro passo estava dado. Agora precisava reunir os recursos. Nos dias seguintes, Kaká mobilizou contatos de forma discreta. Não queria manchetes, não queria patrocinadores interessados em autopromoção. Ligou para um amigo arquiteto, que o ajudou a pensar em iluminação especial. Chamou músicos que conhecia, que poderiam gravar sons autênticos do mar. Procurou uma empresa de tecnologia que forneceria projetores de alta definição. Pediu, porém, que todos mantivessem discrição. À noite, sentado à mesa com a esposa, explicou o que estava fazendo. Ela sorriu, orgulhosa. Você sempre acreditou que a fé se mostra em gestos concretos. Acho que nunca te vi tão envolvido. Ele respondeu, quase em sussurro. É que esse pedido me tocou fundo. Me lembrei da primeira vez que vi o mar com meus pais. Aquele momento me marcou. Não posso aceitar que uma criança termine a infância sem experimentar isso, mesmo que de forma simbólica. Enquanto isso, continuava a visitar Lucas. A cada ida ao hospital, passava pela árvore dos desejos. Observava outros cartões. Uma menina queria dançar balé. Outro menino sonhava em comer brigadeiro com a avó. Mas o peixinho azul de Miguel permanecia, sendo o chamado mais forte. Começou então a recrutar voluntários. Um grupo de jovens artistas plásticos aceitou pintar painéis com tons de azul, representando ondas. Um técnico de som se ofereceu para preparar caixas acústicas com sons captados no litoral de Santos. Até uma confeiteira quis contribuir, criando biscoitos em forma de conchas para distribuir às crianças. Cada detalhe era pensado com cuidado. O hospital cedeu uma sala ampla, próxima ao setor infantil. As janelas seriam cobertas para criar um ambiente de penumbra propício à projeção. O chão receberia tecidos azuis e almofadas macias, simulando areia. Para garantir a higiene, bolinhas de gel estéreis seriam colocadas em caixas transparentes, para que as crianças pudessem mergulhar as mãos sem risco de contaminação. Certo dia, enquanto acompanhava a montagem inicial, encontrou-se com Dona Lúcia, a enfermeira veterana. Ela disse: "Sabe, seu Kaká, nunca imaginei ver o senhor andando por esses corredores assim, cuidando dos detalhes como um voluntário qualquer." Ele sorriu. "É exatamente isso que eu quero ser aqui. Apenas mais um que acredita que o mar pode caber dentro de um quarto." Os dias foram passando, e a expectativa crescia. Algumas crianças já comentavam nos corredores, sem saber exatamente o que aconteceria.
Vai ter uma surpresa, diziam as enfermeiras, guardando o segredo. Numa manhã, ao chegar ao hospital, Cacá cruzou com uma mulher de olhar cansado, mas cheio de ternura. Era a mãe de Miguel. Reconheceu-a pelas descrições de André. Aproximou-se, apresentou-se de forma simples. Ela se emocionou, mas manteve a dignidade. Meu filho fala sempre do mar. Eu nunca consegui levá-lo, porque desde muito pequeno vive entre consultas. Ele fecha os olhos e pergunta como deve ser ouvir as ondas. Cacá sentiu o coração apertar. Então chegou a hora dele ouvir. Naquela noite, já em casa, revisou todo o planejamento. Tinha consciência de que não estava apenas preparando um ambiente lúdico. Estava construindo uma memória. E memórias, para crianças em tratamento, são preciosas como remédios. Dias depois, fez o último ensaio técnico. O projetor foi instalado, os sons testados. Quando as ondas começaram a se mover na parede branca, o ambiente inteiro pareceu respirar diferente. Cacá fechou os olhos. Por um instante, também se sentiu diante do mar. Ouviu o barulho, sentiu quase a brisa imaginária. Era como se estivesse em Caraguatatuba, recordando a infância. Ao abrir os olhos, viu que não era só sobre Miguel. Era sobre todas as crianças que caminhavam por aqueles corredores, sobre os pais que carregavam esperanças frágeis, sobre os médicos e enfermeiros que lutavam contra a exaustão. Era sobre mostrar que o impossível pode ser reinventado. No dia combinado, o hospital começou a se preparar. Enfermeiras arrumavam os corredores, médicos ajustavam agendas para permitir que os pequenos pacientes tivessem alguns minutos fora dos quartos. O burburinho crescia. E Cacá, de pé no meio da sala decorada, respirava fundo. Sabia que aquela não era sua estreia num estádio, mas era talvez a partida mais significativa de sua vida. A cada almofada colocada, a cada detalhe afinado, percebia a grandiosidade daquilo. Não havia troféus, não havia placar. Havia apenas a promessa de um instante de alegria. E esse instante, pensava, podia ser eterno. No final da preparação, olhou ao redor. A sala estava transformada. Paredes azuis, projeções de ondas, sons suaves, conchas artificiais espalhadas, caixas de gel transparente esperando mãos curiosas. O mar estava pronto para entrar no hospital. Enquanto fechava os olhos e agradecia em oração silenciosa, uma certeza invadiu sua alma. Não era ele quem trazia o mar para Miguel. Era Miguel, com seu desejo puro, quem estava trazendo o mar para dentro dele. O sábado amanheceu com uma luz suave em São Paulo. O céu, limpo depois de dias de garoa, parecia anunciar algo especial. No Hospital Infantil Esperança, o movimento começava cedo. Médicos, enfermeiras, voluntários ajustando detalhes, pais ansiosos andando pelos corredores. Não era um dia comum. Havia uma expectativa silenciosa, como se todos soubessem que algo diferente estava prestes a acontecer. A sala escolhida para o evento já não lembrava um espaço hospitalar. As paredes estavam cobertas com tecidos azuis que se moviam levemente com o vento dos ventiladores, simulando ondas que dançavam. O projetor foi ligado, e na parede branca surgiram imagens de um mar infinito, com ondas quebrando suavemente, gaivotas ao longe e o brilho do sol refletindo na água. As caixas de som espalhadas pelo ambiente soltavam o som hipnótico da arrebentação, misturado a uma melodia suave de violão brasileiro, lembrando bossa nova. O chão estava coberto de almofadas azuis e bege, algumas em formato de estrelas do mar, outras de conchas. Em cantos estratégicos, caixas transparentes cheias de bolinhas de gel estéril aguardavam pequenas mãos curiosas. Quando Cacá entrou na sala, respirou fundo. Aquilo não era apenas uma montagem. Era um portal. Sentiu-se criança novamente, recordando a primeira vez em que seus pais o levaram à praia de Caraguatatuba. Lembrou do cheiro de maresia, da areia grudando no corpo, do barulho que parecia não ter fim. Agora, de alguma forma misteriosa, aquele menino que um dia sonhou em ser jogador trazia de volta o mar para outras crianças que talvez nunca o conhecessem de verdade. Pouco a pouco, as crianças começaram a chegar, conduzidas por enfermeiras e familiares. Vinham em cadeiras de rodas, algumas com sondas, outras segurando bonecos de pelúcia já gastos, mas todas com os olhos arregalados de curiosidade.
Miguel foi um dos primeiros. Usava uma touca de algodão, escondendo a cabeça marcada pela quimioterapia, e segurava firme a mão da mãe. Quando cruzou a porta e viu o mar projetado à sua frente, parou de andar. Seus olhos se encheram de brilho. Mamãe, é o mar? A mãe não conseguiu responder de imediato. Apenas apertou a mão do filho e deixou que as lágrimas caíssem discretas. Cacá aproximou-se, agachando-se ao nível de Miguel. Oi, Miguel. Bem-vindo ao mar dentro do hospital. O menino sorriu, tímido, e tocou uma das almofadas em formato de estrela do mar. Parece de verdade. É de verdade, no que importa, respondeu Cacá. O mar não está só lá fora. Ele pode estar aqui, dentro da gente. Logo, outras crianças se espalharam pelo ambiente. Algumas mergulhavam as mãos nas caixas de gel, rindo com uma sensação diferente. Outras deitavam nas almofadas, olhando as ondas projetadas no teto. O som das gaivotas misturado ao riso infantil criava uma atmosfera quase sagrada. Pais e mães observavam em silêncio, comovidos, alguns registrando discretamente em celulares, outros apenas vivendo o instante. No centro da sala, Cacá começou a contar uma história que havia preparado durante a semana. Segurava um pequeno livro ilustrado, com desenhos feitos por voluntários. Esta é a história de uma gotinha chamada Clara, que vivia no oceano. Clara sonhava em conhecer o coração das pessoas. Então um dia, com a ajuda do vento, ela viajou até aqui, para nos lembrar que o mar também mora dentro do peito de cada um. Enquanto lia, crianças fechavam os olhos, imaginando. Miguel, deitado no colo da mãe, parecia mergulhar no conto. De vez em quando, abria os olhos para olhar a projeção, como se quisesse guardar cada detalhe. No meio da história, Cacá distribuiu pequenas estrelas de papel colorido. Cada um vai escrever ou desenhar um sonho colar neste painel, explicou, mostrando um grande mapa azul preso à parede. Este será o nosso céu particular, cheio de estrelas que brilham mesmo dentro do hospital. As crianças começaram a rabiscar com canetinhas coloridas. Um menino desenhou um cachorro, uma menina escreveu que queria voltar a dançar balé. Outro rabiscou apenas um coração vermelho. Miguel, com esforço, escreveu em letras trêmulas: Eu vi o mar. Ao colar sua estrela, olhou para a mãe e sussurrou: Agora já posso dizer que realizei meu sonho. A mãe o abraçou forte, emocionada. Cacá, ao lado, sentiu as lágrimas se acumularem. Não chorou em voz alta, mas dentro de si reconheceu a força daquele instante. Não era sobre criar ilusões. Era sobre permitir que a realidade ganhasse novos contornos, mais gentis, mais humanos. Depois da atividade, Cacá pegou um violão deixado por um voluntário. Tocou alguns acordes de bossa nova, suave, enquanto as crianças balançavam as mãos como se fossem ondas. Até médicos e enfermeiras, acostumados à dureza do cotidiano, se permitiram sorrir e cantarolar. O ambiente parecia suspenso no tempo. Uma enfermeira murmurou para outra: Nunca vi esse corredor tão vivo. E a colega respondeu: Hoje, a medicina ganhou um aliado que não vem em comprimidos. O evento durou pouco mais de 1 hora, mas para todos ali parecia uma eternidade. Quando as luzes começaram a se acender, algumas crianças protestaram: Não apaga o mar. Cacá se ajoelhou, explicando: O mar vai ficar com vocês, aqui dentro, sempre. Basta fechar os olhos e ouvir o coração. Miguel se aproximou novamente, entregando a Cacá um desenho. Era ele e a mãe, de mãos dadas, olhando para ondas azuis. Obrigado, tio Cacá. Agora sei como é o mar. Cacá guardou o desenho com cuidado, como quem recebe um troféu inestimável. Ao final, enquanto as crianças eram levadas de volta aos quartos, os pais agradeceram em silêncio, com abraços e olhares. Alguns médicos se aproximaram de Cacá para apertar-lhe a mão. Não havia discursos, nem câmeras, nem flechas. Apenas a certeza de que, naquele dia, o hospital inteiro respirou diferente. Na saída, Cacá caminhou pelo corredor em direção ao elevador. Mais uma vez, passou pela árvore dos desejos. O cartão azul de Miguel continuava lá, balançando levemente. Sorriu. Agora aquele desejo não era mais apenas palavras em papel.
Era memória viva. Era mar dentro. Ao sair do hospital, o céu já estava escuro. Mas ao olhar para cima, Kaká viu as estrelas. Lembrou-se do painel construído com as crianças, repleto de sonhos em forma de estrelas coloridas. Percebeu que havia uma ligação secreta entre o céu e o mar, entre o infinito lá fora e a coragem daqueles pequenos lá dentro. E prometeu a si mesmo que não deixaria aquele movimento parar ali. Enquanto o carro se afastava, fechou os olhos por um instante. Podia ouvir o som das ondas, mesmo distante do projetor e das caixas de som. Entendeu, então, que o mar dentro não era apenas um evento. Era um estado de espírito, uma lembrança capaz de resistir ao tempo, à dor, ao medo. Era a prova de que a esperança pode ser cultivada mesmo em meio à tempestade. Naquela manhã em São Paulo, o sol parecia nascer mais calmo, como se a cidade inteira respirasse em outro ritmo. Já fazia algumas semanas desde o dia em que o Hospital Infantil Esperança havia se transformado em mar. As lembranças daquele evento ainda estavam vivas em cada canto, como uma onda que, depois de se quebrar, continua se espalhando em círculos pela areia. O hospital não era mais o mesmo, e Kaká tampouco era. Ele percebia isso toda vez que se lembrava dos olhos de Miguel, brilhando ao escrever "Eu vi o mar" em sua estrela de papel. Aquela frase tinha se tornado uma espécie de farol dentro dele. Os corredores do hospital, antes dominados apenas pelo barulho de passos apressados e pelos sons metálicos de maçãs e aparelhos, agora carregavam uma memória afetiva que ninguém conseguia apagar. As crianças comentavam entre si, descrevendo as ondas projetadas, a textura diferente do gel, o som das gaivotas. Médicos e enfermeiras, em conversas rápidas durante os plantões, lembravam-se de como naquele dia viram sorrisos que pareciam improváveis. E as famílias, que conviviam com a exaustão de noites mal dormidas, tinham guardado aquela experiência como um respiro, uma pausa, um instante em que tudo parecia possível. Mas Kaká não conseguia se contentar em ter vivido apenas aquele momento. Algo dentro dele dizia que seria covardia deixar a magia se encerrar ali, presa a uma única tarde. Durante noites inteiras, deitado na cama sem conseguir pegar no sono, ou nas manhãs em que tomava café em silêncio, a ideia voltava. Se o mar dentro de um hospital foi capaz de mudar tanto, o que aconteceria se essa experiência se espalhasse para outros lugares? A palavra que ecoava em sua mente era maré. Porque uma maré não para, não fica contida em um ponto. Ela avança, ocupa novos espaços, alcança quem antes parecia distante. Foi assim que ele decidiu que nasceria o projeto Maré de Dentro. Não queria que tivesse o seu nome estampado, nem que fosse tratado como uma campanha de celebridade. Para ele, o sentido verdadeiro estava em manter o foco nas crianças. Reuniu novamente André, os médicos, alguns voluntários, e explicou sua visão. Queria criar uma estrutura que pudesse ser replicada em outros hospitais do Brasil, respeitando as condições de cada um, mas mantendo a essência, dar às crianças memórias felizes e esperança em meio à dor. Muitos ficaram emocionados, outros inseguros, mas ninguém duvidou da sinceridade nos olhos dele. Aos poucos, a rede de apoio começou a crescer. Arquitetos ofereceram projetos de ambientação. Artistas plásticos se voluntariaram para pintar murais azuis com golfinhos e conchas. Músicos gravaram faixas com sons do mar misturados a melodias suaves de violão e flauta. Psicólogos infantis sugeriram atividades que estimulassem a imaginação. Até chefes se aproximaram, propondo pequenos lanches temáticos, biscoitos em forma de estrela do mar, sucos servidos em copinhos decorados. O projeto foi ganhando forma, não como algo grandioso e barulhento, mas como uma corrente silenciosa de solidariedade. Kaká fazia questão de recusar patrocinadores que queriam colocar logotipos nas paredes ou transformar aquilo em palco de propaganda. O protagonista aqui não sou eu, não são empresas, nem marcas. São as crianças, repetia sempre. Enquanto isso, Miguel seguia em tratamento. A pulseira de couro com o pingente de tartaruga marinha, que Kaká lhe dera, tornará-se inseparável. Ele mostrava para todos, dizendo que a tartaruga nunca desistia de nadar e que ele também não desistiria. A mãe relatava aos médicos que desde o evento o filho dormia melhor, fazia planos, falava do futuro. O médico, em uma conversa rápida com Kaká, admitiu: o emocional conta muito. E ele mudou.
É como se tivesse encontrado um motivo a mais para lutar. Essas palavras confirmaram para Kaká que estava no caminho certo. A segunda experiência aconteceu em Campinas. O espaço adaptado foi menor, mas o impacto foi igualmente forte. Depois veio Belo Horizonte, Recife, Manaus. Em cada cidade, o mar entrava de uma forma diferente, com novos detalhes, mas a essência era a mesma: projeções, sons, cores, histórias, estrelas de papel cheias de sonhos. Pais relatavam melhoras de ânimo, enfermeiros diziam que as crianças pediam menos remédios para a dor nos dias seguintes, médicos registravam mais participação nos tratamentos. O projeto não curava, mas fortalecia, e essa força fazia toda a diferença. Com o passar dos meses, a Maré deixou de ser apenas uma iniciativa de Kaká. Igrejas locais começaram a organizar doações, grupos universitários criaram campanhas de arrecadação de brinquedos, músicos viajavam voluntariamente para tocar nos eventos, artistas locais ofereciam oficinas. Era como se cada comunidade decidisse abraçar a ideia e transformá-la em algo próprio. Kaká observava tudo com humildade. Dizia em voz baixa para a esposa: "Eu apenas segui um chamado. Agora a Maré já tem vida própria." Em uma visita ao Hospital Infantil Esperança, meses depois do primeiro evento, Kaká reencontrou Miguel. O menino estava mais forte, ainda em tratamento, mas com energia para sorrir de novo. Ao vê-lo, correu dentro de suas limitações para abraçá-lo. "Tio Kaká, agora eu ensino as outras crianças a desenhar o mar", disse com orgulho. Kaká se abaixou, emocionado, e respondeu: "Então você virou o guardião do mar." A mãe de Miguel, com lágrimas nos olhos, agradeceu: "O Senhor não imagina o que fez por nós." Meu filho voltou a acreditar. Kaká, sem saber como responder, apenas sorriu e disse: "Na verdade, foi ele quem me ensinou." O tempo continuou a passar, mas a essência do projeto se mantinha. Em cada hospital havia agora uma árvore dos desejos. Os bilhetes coloridos se multiplicavam. Um menino pediu um brigadeiro e ganhou uma pequena festa organizada pelos voluntários. Uma menina sonhava com balé e assistiu a uma apresentação feita por jovens bailarinas que se ofereceram para dançar. Não eram milagres, mas eram pequenos gestos que faziam a vida ganhar outro sabor. O mar, descobriu Kaká, não era feito apenas de água salgada, mas de lembranças, de presença, de solidariedade. Um dia, Miguel escreveu uma carta curta, entregue a Kaká pela mãe. Nela havia apenas uma frase: "Agora sei que o mar também pode viver no coração." Ao ler, Kaká guardou a carta ao lado do desenho que o menino lhe dera no primeiro evento. Para ele, esses eram troféus maiores do que qualquer título conquistado em campo. Guardou-os com cuidado, como relíquias. Meses mais tarde, durante uma visita a um hospital no Rio de Janeiro, Kaká presenciou uma cena que o marcou. Uma menina, de uns 7 anos, colava sua estrela de papel no painel azul. Nela, estava escrito: "Quero ser médica para cuidar das crianças como eu." Nesse instante, ele compreendeu que a Maré não apenas levava esperança para os pequenos pacientes, mas também semeava futuros, despertava vocações. Aquela menina talvez crescesse, de fato, se tornasse médica. E tudo começara com uma estrela de papel em um mar projetado. Ao sair do hospital, caminhando pela calçada iluminada pelo pôr do sol carioca, Kaká levantou os olhos para o horizonte. As cores do céu se misturavam em tons de laranja, vermelho e violeta. Ele pensou que os gols, os títulos, os troféus ficariam para os livros de estatísticas, mas a Maré continuaria viva, expandindo-se em ondas invisíveis de compaixão e esperança. E sorriu ao perceber que, de alguma forma, o mar nunca mais deixaria de habitar o coração de quem acreditava.